Alô, amigos. Terminou o jogo agora. O Internacional venceu o Corinthians pelo placar de 2-0. Grande resultado no Beira-Rio. A torcida fez a festa. Mais de 30 mil pessoas compareceram ao gigante da Beira-Rio, o novo Beira-Rio. E o Internacional venceu com gols de Matheus Bahia, que aproveitou um rebote aí, numa confusão dentro da área. E eu acho que houve uma falha aí do goleiro Hugo Souza, né? E o gol, porque a bola foi no canto dele. A bola foi no canto dele. No canto ele não pode tomar. Claro que tinha muitos jogadores na frente ali, é muito difícil. Uma bola que ele não pegou de jeito, não foi uma bola muito forte, veio meio que pingando na área, né? E o gol colorado aí. E aí, até então, até o gol do Internacional, o gol do Inter acontece no segundo tempo, tá? No segundo tempo, meados do segundo tempo, acho que 20 e poucos minutos, né? Até então, o Corinthians dominava o jogo, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. O Corinthians teve a posse de bola, mas não teve conclusões, não teve chances de gol, não teve chances de gol, né? E aí, caiu um lenço agora aqui, né? E aí o Internacional acorda para o jogo, a partir do gol do Matheus Bahia, o Inter acorda para o jogo, né? E aí acontece o segundo gol, quando Bruno Gomes é derrubado dentro da área. Bruno Gomes derrubado dentro da área e Alan Patrick cobra o pênalti com maestria, goleiro num canto, bola do outro, e aí a festa foi completa. E aí sim, o Corinthians veio de forma desesperada, mas aí nada funcionou. A zaga do Inter esteve impecável, né? Muita gente fala mal da zaga colorada, e eu inclusive, né? Mas eu preciso falar que a zaga do Inter hoje esteve impecável, impecável, tá? Com o Mercado de um lado e o Maripan do outro. Maripan foi um dos destaques da partida, eu preciso dizer isso. Claro que ele não é um zagueiro técnico, mas na garra, na vontade, eles se superaram e, para mim, teve atuação 10 os dois jogadores, tanto o Maripan quanto o Mercado. Bruno Gomes também ajudando na ação defensiva, assim como o Matheus Bahia do outro lado, o Vitinho também. O Inter jogou aí com 5 na defesa, mais 3 na frente, segurando o Corinthians, e é assim que o Internacional conseguiu os melhores resultados. O Inter consegue uma vitória, depois de 5 jogos sem vitória, né? O Inter consegue fazer um resultado que, né, tem tudo aí para sair com a vaga, claro, se nada de errado acontecer lá no Itaquerão. Claro que o Corinthians vem com tudo, vai vir mais ofensivo do que nunca, a torcida junto ali tem condições de reverter. O Corinthians que buscou o gol de honra para ficar mais fácil no jogo de volta, mas agora o Internacional tem tudo para conseguir aí a vaga. Claro que nada está ganho, nada está ganho, mas se o Inter fizer uma atuação como a de hoje, né, que eu achei uma atuação pior que a do jogo contra o Flamengo, mas a vitória veio, e é isso que importa. Depois de 5 jogos, agora o Inter está 2 jogos sem perder, isso é importante também, né? Isso mexe com o ânimo da gurizada, né, do elenco, da comissão técnica, da torcida, inclusive, né? E eu acho que teremos um grande jogo lá no Itaquera. É quinta-feira o jogo, Internacional, Corinthians e Internacional. E eu quero falar de algumas individualidades do Internacional, a começar pelo goleiro Matheus Cunha. Olha, muita gente criticou a vinda desse goleiro, mas tanto no jogo contra o Flamengo quanto no jogo contra o Corinthians hoje, Matheus Cunha foi perfeito, não falhou, perfeito nas suas intervenções, fez defesas importantes hoje. Então, Matheus Cunha, para mim, foi um dos destaques da partida. Aliás, o Inter teve muitos destaques. Bruno Gomes foi outro, né, jogador que sofreu pênalti, tecnicamente um grande jogador, né? A dupla de zaga, né? O Mercado e o Maripan estiveram perfeitos, perfeitos.
E pelo lado esquerdo, o Matheus Bahia foi fez o seu feijão com arroz, como sempre faz, e fez de quebra o gol que deu o começo dessa vitória colorada, sempre participando, sempre ofensivo. Aliás, ele e o Bernabei formaram uma dupla pela esquerda muito interessante. E quero também destacar o Alan Patrick. Mais uma boa atuação do Alan Patrick. Tá voltando à sua boa fase, o camisa 10 colorado, né? E dessa vez não teve tempo para entregar, porque o Pesolano, já prevendo isso, tirou o jogador, colocou o Caleb, que é um bom meio-campista também, né? Segurou a força ofensiva do Corinthians. E o Alan Patrick fez o gol do pênalti que deu tranquilidade. O cara sabe bater gol. Claro que já errou muitos gols, muitos pênaltis também, mas hoje ele cobrou o pênalti de forma muito clássica, goleiro para um lado, a bola para o outro, né? E também talvez tenha sido o melhor jogador do Internacional, o Vijagra. Que camisa 5 interessante que o Internacional possui. Vijagra, grande jogador, grande participação. Volante, defendeu, desarmou, armou jogadas. Enfim, foi o grande volantão do Internacional, né? Juntamente com o Bruno Henrique, que também teve uma boa participação, assim como o meio-campo do Inter esteve muito bem representado com Bruno Henrique, Vijagra e o Alan Patrick. E no ataque, né? O Carboneiro foi o jogador mais perigoso, mas perdeu um gol que não pode perder. Não pode perder um gol que ele perdeu cara a cara com o goleiro. Não pode. Mas, enfim, ele deu aquela corrida, né? Acho que meio que cansou na sua correria, né? E aí acabou perdendo um gol que não dá para perder. E o seu companheiro de ataque, o Bernabei, também esteve bem. A raça argentina esteve presente aí na figura do Bernabei, que eu considero aí um dos melhores atacantes do futebol brasileiro hoje. Ele e o Carboneiro formam uma boa dupla de ataque. Depois entrou o Alejandro, que pouco contribuiu, mas enfim, o pessoal também, o Carboneiro correu demais, estava cansadão, né? Estava cansadão, e assim deu lugar ao Alejandro, que pouco fez. Depois entrou o Juninho também, que ajudou a compor a zaga colorada. Enfim, os destaques do Internacional são esses, tá? Eu vou citar aqui, ó, o goleiro Matheus Cunha, seguro, experiente, fez cera quando devia fazer, né? O Bruno Gomes, muito bem, sofreu o pênalti também. É um jogador tecnicamente muito interessante do Internacional. A dupla de zaga, o Maripan de um lado e o Mercado do outro, foram perfeitos. Para mim foram perfeitos. E o Matheus Bahia, os 5 da zaga foram muito bem. Vitinho um pouco abaixo, né? E o Vijagra foi um cão de guarda da zaga colorada, que tem muita técnica, muita técnica. O Alan Patrick está voltando à sua melhor forma. O Carboneiro foi o cara que dá a correria pelo lado direito do Internacional. E também o Bernabé, aquela garra argentina. E assim foi, o Internacional venceu por 2-0. Tem tudo aí para quem sabe, carimbar a vaga lá no Itaquerão, em São Paulo. Claro, se nada de anormal acontecer. O Inter vai jogar recuado lá, vai apostar nos contra-ataques para matar o jogo, fazendo, quem sabe, um gol lá, né? E aí já era. Foi isso que eu vi de Internacional 2, Corinthians 0. Grande partida, grande vitória do Internacional no Beira-Rio, que contou com mais de 30 mil pessoas presentes e empurrando o time, vibrando, festejando. Grande partida do Inter. É isso aí, vai Inter, como diz o narrador. Valeu!